galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Logística. Eu sou o Guilherme, sou o host desse podcast. E tu? Eu sou o Diogo, acho que também sou host desse podcast. Estou aí há um tempo já, né? Já estamos um tempo acho aí. Que a galera não foi percebendo. Acho que o pessoal percebeu, né? Que a gente toca aqui o podcast. Não, né? Eu acho que o pessoal interno não percebeu, que eu comecei a participar e tô aqui ainda, então vamos seguir. Não, então vamos seguir. Pessoal, brincadeiras à partes, Brincadeiras à parte, a gente tá com uma pauta bem legal hoje para discutir um pouco sobre KPIs, indicadores, um assunto um pouquinho mais técnico de logística, Exatamente. né? E estamos aqui com os nossos convidados muito especiais, o Iago e a Karina, que tem uma vasta experiência, tanto com projetos aqui da Lincros, mas também como embarcadores, e ninguém melhor para se apresentar do que vocês mesmos. Então fiquem à vontade, se apresentem um pouco para o nosso público. Falem um pouco da atuação de vocês aqui na Lincros, que tem uma trajetória bem legal, a atuação de vocês na logística em si. Então fiquem à vontade. Eu sei que a Karina pediu para não começar por ela, então não vai ser primeiro as damas hoje, tá, Karina? E Iago, assume aí. Então vamos lá, pessoal. Prazer, eu sou o Iago. Atuei por cerca de 8 anos embarcador na área logística, numa grande empresa têxtil aqui de Blumenau, onde aprendi muito, né? Muitos conhecimentos. E nos últimos 2 anos aí eu estou atuando aqui na Lincros. Então eu comecei na parte de consultoria primeiramente, né? Atuei como consultor aí. E quase 1 ano para cá, então eu estou na parte de coordenação da implantação. Então eu sou mais voltado à parte técnica. A Karina depois vai se apresentar, ela também é minha par aqui na coordenação, então eu fico mais responsável pela parte técnica mesmo, e apoio os consultores e apoio aos demais times aqui dentro da Lincros. E então é isso aí, vamos conversar aí sobre esse assunto tão importante nesse mundo logístico, né? Então acho que é bem importante esse tema. Legal. Olá, gente, tudo bem? Bom, a minha experiência profissional se iniciou há cerca de uns 12 anos atrás, mais ou menos. Meu primeiro emprego já foi em transportadora, então trabalhei atuando na área de logística, só que estando do lado do transportador, então vivenciando toda a parte comercial, cadastro de tabelas, negociações com clientes, prospecção com novos leads, enfim. Legal. Depois disso, acabei indo para o embarcador, onde atuei cerca de 10 anos, mais ou menos. Então, daí 12 anos da minha jornada voltada à logística, e estou atuando há 3 anos e meio na Lincros. Desses 3 anos e meio, então, 2 anos e meio eu fui consultora de implantação e estou há 1 ano à frente da coordenação, juntamente com o Iago. O Iago hoje faz, então, a parte mais técnica, como ele mencionou anteriormente. Eu fico mais voltada à parte de negócio e gestão de pessoas. Uhum. Então, mas é algo que faz parte do nosso dia a dia. A logística está no nosso sangue, está no nosso feeling, e é isso. Legal, pessoal. É sempre bom a gente ter essa historinha de vocês, né? Com a vasta experiência que eu sei que vocês vão contribuir com a nossa pauta, né? E como eu comentei, a gente vai discutir um pouco hoje sobre KPI, sobre indicadores da logística, né? E eu acho bem importante a gente puxar essa trajetória de vocês na vivência com o transportador, com o embarcador, com os projetos que vocês têm vivenciado, né, aqui dentro da Lincros. Basicamente é vocês, né, com a atuação em implantação, que fazem o processo todo acontecer depois das entregas, né? E, cara, acho que o grande ponto é a gente discutir um pouco, dentro de toda essa experiência que vocês tiveram, lá no embarcador, o que vocês sentiam falta, aqui no processo de implantação, como que vocês surpreendem, né, com uma plataforma, com uma solução que envolva dados, né? Quais as importâncias que vocês têm vivenciado, né? Os diferenciais nas implantações que vocês encontram ao abordar o tema de dados, os principais pontos que vocês hoje têm sentido na operação de vocês, no dia a dia de vocês, quanto a, cara, como que esse tema tem sido gerenciado, quais os principais pontos que têm sido abordados, qual a importância, de fato, dos dados para uma operação logística, né? Principalmente hoje em dia, né? E até mesmo do outro lado, o que o cliente está esperando de dados que a gente pode trazer para ele e deixar isso mais claro na cabeça dele, que em alguns momentos sempre está
um dado aqui, o outro está em outro lugar, às vezes ele nem tem essas informações, né? Falando de um leque logístico como um todo, tanto do lado do embarcador quanto do transportador, e até agora a gente com vivência de implantação, que a gente acaba atendendo o cliente de um leque de atuações, a maior dor dos clientes realmente são dados. Então, poder realmente mensurar o custo de uma conta frete, valores, né, Iago? Realmente, quando o cliente chega até nós hoje, em implantação, ele é carente disso. Então, ele entende muito do processo dele, ele entende muito de logística, só que ele não tem as informações básicas que ele precisa para poder fazer a roda girar. Então, isso é perceptível, assim, é uma carência geral. Eu acho que só antes da gente começar, acho que vale a gente fazer só um aspas aqui. Quando a gente fala de logística, a gente fala um tema muito amplo, né? E nós aqui da Linkus, a gente é voltado mais para essa parte do transporte, last e first mile, né? Então, quando a gente fala, talvez, o pessoal espera que a gente fale um pouquinho sobre custo de mão de obra, estoque, enfim, e esse hoje a gente não é o core hoje da Linkus, então a gente é o first last mile. Quando a gente olha para essa fatia da logística, né, a gente vê o quão carente que as empresas são de dados, né? Porque hoje não basta eu entregar a mercadoria no meu cliente, eu preciso saber a qualidade dessa minha entrega, né? Como foi, para justamente eu medir a satisfação desse meu cliente, que também vai fazer a roda girar e o cliente voltar a fazer essa Eu acho que né? o padrão entrega, né, virou o mínimo, né? Sim, então, exatamente. A gente espera um lead time pequeno, curto, uma entrega de qualidade, mas como que eu estou medindo isso? Como que está chegando os dados, né? E pelo que vocês estão comentando, existe então uma carência muito grande no mercado em geral de informação mesmo, tanto para cliente quanto para o próprio embarcador, né? E quando a gente fala de entrega, a gente vê um mercado super exigente, querendo as entregas o mais rápido possível. E eu falo por mim, assim, se eu compro alguma coisa online, em qualquer lugar, que me diz uma data de entrega e não chega naquele período, eu vou sair falando para meus amigos que aquela empresa não é boa, que demora para entregar. Então a importância disso também, do cara conseguir acompanhar e corrigir isso posteriormente, né? Exatamente. Nós até pelo feeling trabalhar nesse mundo, né? A gente vai acompanhando as compras, a gente vê um diazinho ali diferente a movimentação, a gente já sabe que vai dar ruim. Então, cara, o quão importante que é a informação, né? E a gente não fala só de KPIs, mas também informação da operação, né? Eu ter essa transmissão desses arquivos EDIs aí, né? Então, cara, o quão importante se tornou isso no universo que a gente tá, na logística 4.0 aí, na indústria 4.0. Então, cara, o quão importante. E aí, se a gente for explorar um pouquinho os KPIs, então a gente tem desde a entrega, né? Então, KPIs voltados à entrega, como também KPIs voltados para custo, né? Que também é tão importante. Mas eu acho que o desenrolar da conversa a gente vai tratando mais, mas é um assunto de extrema importância realmente a gente tratar e as empresas olhar. Então, a gente está numa era também de data-driven aí, né? Que é a área de dados. Então, ter essas informações para mim conseguir medir realmente é importante. Sim. E aí, cara... A gente vê em grandes empresas o famoso SAP, né? O Sistema Avançado de Planilhas aí, né? E o quão trabalhoso é, né? Então, o sistema ele vem justamente para auxiliar nessa tomar decisão e essa informação. E até aproveitando a brincadeira, ele é trabalhoso e ali ele aceita tudo, né? Então, cara, não tem o compliance, não tem como medir... Cara, o que eu tô tendo de segurança, né? O quanto esse meu dado tá sendo preciso ou até mesmo valioso, né? Até onde ele pode ser manipulável. Então, hoje a gente está numa era também que todas as empresas prezam pela qualidade ao cliente, independente da área de atuação. A gente, como cliente, hoje também exige, como vocês comentaram há pouco, né? Então, poder mensurar isso, poder acompanhar isso em tempo real... é o core do negócio. Eu acho que o Iago trouxe um pouco dos KPIs, né, que a gente ia falar, que é importante. Mas agora, soltando para vocês o nosso tema principal, na visão da Karina, do Iago, com toda essa experiência, quais são os KPIs, cara, primordiais? Acho que a gente não vai chegar num detalhe tão grande assim, né? Mas quais são os primordiais? O que eu preciso ter numa operação para que ela seja saudável, para que eu consiga entregar com excelência para os meus clientes finais? O que eu tenho que medir? Eu acho que até qual que é o ponto de partida, né? Aonde eu começo medindo e para onde eu vou aprofundar, né?
indicador de custo e de entrega. Beleza, a gente já tem 2 aqui macros, né? Mas como que eu aprofundo nisso? Cara, quais são as questões que a gente pode levantar disso? Onde eu encontro nessas informações? Tem até um KPI que é bem interessante, que ele une as duas vertentes, tanto o custo quanto o prazo, né? Então, a gente consegue fazer essa métrica, porque nem sempre o transportador que vem com o valor mais agressivo é o transportador que vai entregar de forma de melhor forma, com maior qualidade ao cliente, com um prazo melhor de entrega, né? Então, isso a gente consegue mensurar também por KPI. Até entrando nesse primeiro ponto aí de entrega, né? A gente tem, acho que os principais em mercado aí é o SLA, né? Que é a Performance Transportadores, que eu acho que o quão importante é acompanhar esse SLA para a gente prever alguma necessidade de fazer alguma manobra em colocar minha carga na mão de um outro transportador, né? Porque, cara, a entrega ela é primordial para qualquer empresa, né? Então, eu acho que assim, se tá dando ruim, a gente precisa ter essa ação. E como que a gente mede isso? Através de um KPI. Se eu não tiver o KPI, eu não vou conseguir visualizar como é que tá a minha entrega. Talvez dê algum ruído, algum burburinho do mercado, dos meus clientes, mas o quão disso é verdadeiro, o quão disso eu consigo medir, né? Então, aliado aos KPIs da SLA, a gente já vem com a questão até própria contratual, do contrato transportador. Então, frete contratado versus o frete previsto, versus o realizado, né? Para a gente medir se realmente aquilo que a gente está pagando, se realmente o transporte está cumprindo. Então, como disse, no momento que a gente está no mercado, a entrega ela é de extrema importância. Então, um diazinho que eu saí fora da curva estritamente é ruim, né? Até tem empresas aí do mercado que... Até empresas do mercado... fugiu aqui a palavra. De bolsa. Bolsa de valores. É o que estão... Capital aberto, isso mesmo. Posso voltar? Não, pode. Então, tem empresas de capital aberto. Hoje a gente vê que tem metodologias de S&OP onde a gente necessita, além de faturar, precisar fazer a entrega. Então, como que eu consigo ver até que data eu consigo faturar que eu vou entregar dentro do mês para fazer essa entrega dentro do mês e contar isso com o faturamento da empresa? Então, aliado ao SLA, a gente entra num outro marco, num outro KPI, que é justamente o KPI de... Fugiu o nome também. Aquele de não, que mede a quantidade de dias de entrega. KPI de lead time. Então, eu saber quantos dias, geralmente é a média, né? Que eu levo para entregar em determinada região. Então, para mim ver a data em que eu vou faturar versus o meu... Para saber se eu vou ter isso entregue no prazo... Dentro do mês e fazer esse faturamento para a empresa, né? Porque, como disse, essas empresas elas não olham mais somente pro faturar. É o faturar e entregar, né? Isso que compõe a receita da empresa. Então, o quão importante é eu ter esses dois KPIs muito alinhados, né? Eu ter o SLA transportador porque eu sei que ela cumpre, e do outro lado eu ter o lead time para mim saber quantos dias mais ou menos eu utilizo para fazer uma entrega em uma determinada localidade. E com tudo isso, acho que o KPI, a tecnologia e a visão da tua logística como um todo se torna muito mais importante, né? Porque eu tenho um diretor, eu tenho um coordenador de logística me cobrando, mas eu também tenho um coordenador de vendas cobrando, porque eu só vou poder faturar e dar ganho naquela venda, naquela coisa, quando eu entregar. Então a logística começa a ter uma responsabilidade ainda maior de entregar com excelência, mas entregar muito rápido dentro desse prazo para que o cliente final receba e que eu aqui dentro consiga faturar. Exatamente. É porque a gente trabalha... Vamos falar de nível Brasil, né? Eu tenho entregas hoje que eu consigo fazer para Sudeste, por exemplo, que é 24 horas. Tem transportadora que faz em 12 horas, que é super ágil. Só que a gente tem para o norte do país, que é um prazo de 40 dias. Então, 20 dias, 40 dias quando pega um fluxo fluvial. Então, pensa que tudo isso ele tem que ter uma métrica perante ao faturamento dele também. Então, por isso que ele trabalha com esse KPI que o Iago acabou de mencionar. E isso é muito padrão, é muito comum nas empresas hoje. Até pelo fato da logística, de um tempo para cá, ela
deixar de ser um simples setor dentro da empresa e ser um setor estratégico, né? Justamente por conta dessas situações. E como que a gente se torna estratégico? É com dados. Sim. Não tem outra forma da gente ver. Como que eu vou medir minha operação se eu não tenho um dado dela? Como que eu vou saber o quão bom eu estou ou o quão ruim eu estou, né? Então, por isso a importância desses 2 primeiros KPIs, né? Cara, falando até sobre mais KPIs, por exemplo, na Linkus, hoje a gente tem KPIs para medir a eficiência do envio de informações pelo transportador, que isso também vejo que é estritamente que impacta importante. totalmente na tua visão, né? Eu sempre levo aquela frase, né? Não adianta eu entregar a mercadoria se eu não informo, se eu não transmito uma informação pro embarcador. Então eu posso ter entregado lá na sua casa, mas se eu não mandei informação para você, eu tô no escuro. Então esse é um outro indicador que a gente tem aqui dentro, que é o SLA de envio de ocorrências, que é muito legal a gente acompanhar para justamente apertar o transportador e entender. Sim. Cara, você entregou na semana passada e você só me enviou a ocorrência hoje. Por quê, né? Qual que é a tua dificuldade em enviar, né? Você tem algo que eu não estou visualizando aqui? E se a aqui? tua operação é dependente, né? Uma operação de e-commerce. Se eu faço isso, se eu recebi a mercadoria e eu recebo um e-mail uma semana depois falando que entregou, já, pô, legal, já sei disso, tá aqui na minha mão. Ou até mesmo o contrário, né? Cara, eu não recebi, o que aconteceu? Tô no escuro, você não tem mais informação nenhuma, né? O e-commerce, eu acho que ele trouxe muitos benefícios para a logística, né? Com relação a esse transit time em tempo real aí. Benefício né? E visibilidade, né? Opa, cara, o quanto estratégico isso está sendo, né? Conforme tu acabou de comentar, né? Exatamente, cara. Não, um ponto que eu ia comentar, né? Também a importância de uma plataforma que me possibilite gerar, né? Gerar e gerenciar esses indicadores, esses KPIs, por conta de, cara, lá no sistema avançado de planilhas, isso tá tudo... Cara, tá lá num canto, tá no outro, tá... Cara, como que eu vou agregar todas essas questões e ter num ambiente uma visualização apenas, né? Então, existem diversos ganhos, né? Em se ter uma forma de controle bem movimentada dentro da operação, bem construída dentro das soluções. Principalmente confiável, né? Exato. E voltando a esse modo que veio realmente para revolucionar toda a era logística... a gente tem também KPIs que falam, que mensuram, na verdade, o comparativo de transportadores. Então, eu tenho uma transportadora B que atende em 7 dias e eu tenho uma transportadora C que atende a mesma região com um prazo de 5 dias, por exemplo, sabe? Eu consigo fazer toda essa mensuração. Então, isso é muito bacana também para o embarcador poder ter essa métrica, que foi todo esse tema que a gente levou em consideração até agora, né? E eu consigo ter uma visão, por exemplo, de análise de prazo e custo. Prazo e custo. Cara, prazo e custo. Talvez para o meu cliente seja ideal eu sugerir, já que é estratégico, eu sugeria de menor lead time, porque eu sei que isso não vai impactar em custo. Tu consegue fazer uma simulação, tu vai escolher determinadas tabelas e tu vai conseguir ter a visualização de prazo, preço versus prazo. Hoje a gente consegue trabalhar, na verdade, num critério de variação entre o preço e o prazo. Então, se eu digo para o sistema, me traga a melhor transportadora com o menor preço... Porém, eu digo que eu posso ter uma variação de até 10%, ele vai olhar todas as transportadoras que possuem essa variação de 10%, e um segundo critério será o prazo de entrega. O prazo mesmo. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma transportadora que tem a diferença de 10% da primeira, que seria o menor preço, mas ela tem um prazo mais atraente, o sistema ele já indica para essa. Legal. Então, também com base nessas informações, né? Com base em informações. Então, e o mais legal disso tudo é que tu começa... A conseguir mensurar determinadas situações que quando tu trabalha no famoso planilhão, tu não consegue mensurar. Por exemplo, tu fica refém do prazo que a transportadora coloca às vezes no site dela ou às vezes até na proposta comercial. Como as transportadoras hoje também têm o site que consegue monitorar as entregas, geralmente, não vou também generalizar, né? Mas a gente percebe hoje na implantação que a maioria dos clientes, quando a gente faz um comparativo da situação que vem via o EDI que a gente trabalha, né, que é o arquivo que a gente recebe as ocorrências, tanto quando a gente vai mensurar e olhar o site da transportadora, tem uma discrepância bem grande ali dos prazos. Então, por quê? Porque o próprio cliente final consegue ir lá no site da transportadora e fazer essa rastreabilidade também. Então, pensa o inverso. Pensa o próprio cliente conseguindo consumir as informações que o fornecedor dele tá realmente falando para ele, sabe? Sim, é algo muito mais direto, né? Sem tanto intermediador, né? Você vai direto ao ponto e
E, de novo, voltando ao contexto da pauta aqui, é a informação de qualidade. Cara, tá vindo lá do transportador, nesse ponto, já conseguiu receber, mapear, fazer as simulações, como vocês comentaram, né? A importância do que a gente comentou também, né? Da qualidade desse dado de forma precisa, né? Exatamente. Eu acho que tem muito link com o que a gente está falando. A gente está falando muito de e-commerce, a gente está falando das pessoas que compram, né? E a gente vê uma estruturação diferente. Como eu comentei antes, se eu compro algo, eu estou esperando que chegue o mais rápido possível. Como que vocês enxergam todo esse KPI auxiliando nesse processo? Porra, fiz tudo isso, tá certo, preciso dar preciso entregar o mais rápido possível. O que eu vou avaliar? Como o meu cliente, sendo mais exigente, faz com que eu, da embarcador, preciso fazer algo diferente aqui para entregar mais rápido para esse cara? O quanto essa nova visão do e-commerce, né, o consumidor final totalmente ligado com a logística tem requerido, né, das operações logísticas. Cara, eu preciso mais de informação. Como vocês têm sentido essa mudança do consumidor, né, para análise de dados das operações, né? E até mesmo o cara que pode perder uma compra. Vou dar um exemplo. Eu sou um comprador, compro muito online. Se eu vou comprar numa loja... pouquinho ansioso, né? Então... Cara, se eu compro online e o cara não me dá um rastreio, não me entrega essas informações, cara, desculpa, mas eu não vou mais comprar nessa loja. Pô, realmente eu sou assim. Se não me deixar ver o que está acontecendo, cara, já perde uma credibilidade. Como vocês enxergam o mercado dessa forma também? Como é que é esse processo para vocês? Eu acho que o próprio e-commerce, ele transformou, como eu disse, ele transformou a logística. Porque hoje, se eu compro no e-commerce, beleza, que eu sou pessoa física, mas se eu tenho as transações ali entre empresas e o B2B, né? O lojista lá também, ele precisa de informação. Sim. Então, não é diferente de nós. Uhum. E o e-commerce, eu acho que ele trouxe muito disso. A necessidade do lojista lá também, ele saber quando a mercadoria vai chegar. Uhum. Como a gente teve aí uns dias atrás um outro podcast sobre a indústria têxtil, esse fast fashion que a gente tem agora, que é essa troca de coleção muito rápida, isso é estritamente importante. Eu ter informação e trabalhar com parceiros ágeis, né? Sim. Então, realmente, cara, se eu tiver o dado, se eu tiver as informações, eu vou ter uma boa operação. Se eu não tiver, dificilmente, cara, eu vou sustentar um cliente como você, por exemplo, né? Sim. Então, o quão importante é. E só voltando um pouquinho à situação ali, que você comentou no começo da conversa, onde eu trabalhei aí, na minha carreira, onde eu iniciei a carreira logística, a gente era estritamente chato com relação a essa questão de prazo. Então, se a gente contratava com o transportador, ele dizia que era 11 dias, e a gente media esse SLA, então esse SLA e esse lead time de entrega, a gente via que era 8 dias, a gente apertava o transportador e fazia ele mudar para 8. Por quê, cara? Por que ele me passou 11 se na realidade está fazendo 8? Então, olha o quão importante a informação é. Então, eu consegui ser mais atrativo pro meu cliente dentro da minha própria operação, só ajustando ela, né? Tu já tinha esse resultado, mas como tu estava no escuro, tu não podia se impor para exigir aquilo como padrão, né? Exatamente. O quão que a gente demorou também para chegar numa análise dessa, por quê? Sim. Porque era o nosso planilhão. E se o teu concorrente coloca lá 8 dias e tu tá colocando 11, a chance do cliente mais chato, do cara que precisa de algo com mais urgência, é ir no cara do lado ali e falar, beleza. Acho que não é nem o cliente mais chato, né? Tu tá agregando ao teu negócio, sim, né? Tu ter velocidade, agora o mínimo. Né? Agora vocês pensam também na estrutura dos clientes que trabalham, voltando um pouco ali ao segmento têxtil, que foi o leque que o Iago trouxe um pouquinho antes. Pensa os clientes hoje que trabalham com magazines. Sim. Que tem um SLA muito mais agressivo, que trabalham com agenda de atendimento. Não, e eu tenho que chegar lá nesse senão eu perder os 3 primeiros... A gente tem contato, né, com empresas têxteis, perder os 3 primeiros dias do lançamento da coleção, cara... Acabou. Entuba, você não vai... você não vai nem vender aquilo ali, entendeu? Sim. Prejuízo. Eles devolvem tudo, é no-show, é replicado esse valor para o fornecedor. Então, assim, é agressivo. Entende? Então, acho que por isso que a gente tem que realmente ter uma métrica para poder se basear. Sim. Não, e volta aquilo que a gente comentou, uma métrica de qualidade, de qualidade, né? exatamente. Eu achei muito legal esse dado que tu trouxe, Iago. Cara, eu tinha na minha operação um lead time melhor do que eu tinha negociado, mas eu nunca me impus nisso porque eu não tinha informação disso. Então, então é 11 dias. Como é que eu vou comprar? Pô, o cara faz sempre em 8, né? Então, exatamente. É informação bem valiosa, né? Essa questão. Quando a gente falou muito sobre o SLA, sobre esse KPI.
Qual outro KPI que a gente pode falar aqui? O custo do frete, como que a gente avalia isso? Porque a gente sabe que hoje é uma variável muito complicada. Tem muitas empresas, muitos embarcadores que não têm a visão do custo do frete. Às vezes, quando eles começam a ter esses dados, começam a imaginar, caramba, eu realmente gasto isso com o meu frete, eu não fazia ideia. E como a gente tem, né, vocês podem relatar, né, como a gente tem hoje ainda, em 2022, empresas que não fazem uma gestão de custo de frete, né? Cara, chegou, eu pago, né? Como isso é grande e é comum, né? E esse indicador padrão, né, cara? Tem divergência, bloqueia, né? Essas questões. Então, quando a gente entra num BI de conta frete, entra um leque de vertentes, assim. Então, às vezes, eu começo a focar realmente na redução de custos que eu posso ter em determinados setores e determinados segmentos. E eu consigo mensurar também aonde eu estou tendo divergências. Então, pensa que eu tenho tabelas negociadas com determinados transportadores que sempre me cobraram X de taxa, só que essa taxa eu nunca tinha visto. Então, é lá no BI de conta frete que eu consigo visualizar. Eu tive um cliente em implantação que eu tive o privilégio de fazer a consultoria com eles, e eles tiveram isso. Eles tiveram que ter uma redução de custo na empresa. E foi através do BI de conta frete que eles conseguiram não reduzir a equipe da logística. Porque eles viram que fez todo sentido esse processo deles. Dentro do BI de conta frete é bem bacana porque a gente consegue visualizar várias estruturas. Eu tive o privilégio de fazer uma implantação de um cliente quando eu comecei na Lincros, bem lá no comecinho. E esse cliente ele teve um impacto ambiental, acho que foi na época, não me recordo, e ele precisaria desligar pessoas do time dele, do time de logística. E foi através desse BI, dessa análise, que eles conseguiram mensurar e perceber que tinham valores que estavam sendo negociados com os transportadores que não estavam condizentes. Então, as transportadoras estavam cobrando, por exemplo, uma taxa de coleta de R$10 dia e não estava cadastrado na tabela de frete dele. E a gente cadastra a tabela num sistema de acordo com a negociação que eles mandam pra gente por e-mail, em PDF, enfim. E, gente, sério, eu não lembro o número exato, assim, para mensurar, mas foi uma economia, assim, absurda que, tipo, né, que eles tiveram, porque daí eles cobraram esse valor da transportadora. Retroativo, assim? Retroativo. A gente, inclusive, cobrou de 2 anos atrás, então, antes de eles terem a plataforma, a gente conseguiu resgatar todos os documentos, tal, imputar isso via banco e fazer o processo, e não teve desligamento. Legal. Então, é tudo o que a gente está falando aqui, né, que quando a gente usa os dados a nosso favor, a favor do embarcador, faz total sentido para o negócio. Sim, cara, que importante isso. É, né? muito importante. E acho que o alerta que a gente deixa aqui também é para as empresas, por exemplo, eu tenho 3% do meu faturamento eu gasto em frete. Tá muito bom. Não tá, não. Pode. Aperta. Com certeza nesse 3% tem coisa. Aperta, né? Porque dá para reduzir mais. Então, assim, ser descontente com a situação, né? Então, o quão importante que é os BIs, né? E pegando um link com a Karina, esse é meio que o nosso universo, né? Não digo que todo projeto que a gente pega a gente tem a situação, mas eu passei pela essa mesma situação, só que foi voltado um pouquinho a uma outra situação. O cliente vendia determinado produto para o nosso cliente vendia um determinado produto para o cliente dele e ele achava que fazia uma negociação excelente. Só que quando ele ia ver a conta frete daquele produto específico, era lá em cima. Basicamente, ele vendia para pagar o frete, ele não ganhava nada. Então, com a plataforma, com os BIs, com as informações, ele chegou à conclusão, cara, que não compensava ele vender aquele produto para aquele cliente. Para segmentos, né? A gente comentou de alguns segmentos, o segmento que tem um produto muito comoditizado, que tu não tem margem, cara, isso é muito valioso, exatamente, né, cara? Eu controlo o micro do produto, em cima do produto, o custo do frete, então tem essa informação. Chegou a esse micro, né? Então, como a Karina falou, acho que um KPI estritamente importante é a conta frete, né? Eu saber o quanto eu estou gastando de frete relacionado ao meu faturamento, isso é estritamente e até mesmo o quanto eu estou economizando para provar para minha diretoria que faz sentido exatamente, manter determinada transportadora, manter determinada negociação. É muito importante isso. Eu vejo que isso é extremamente importante, eu avaliar o custo, porque, cara, eu posso estar vendendo, recebendo aqui, mas gastando ali. Então,
é meio ilusório, né? O dinheiro entra aqui, mas sai ali de arrodo também, né? Então, é o teu 3% ali, não, tá bom, né? Sim, cara, mas vai pro micro, você tinha um mar de oportunidade ainda, né? Exatamente isso. Cara, que eu gostei. Profunda, né? Aqui no final com cases de sucesso. Cases aqui de sucesso. Temos que trazer essas empresas aqui conosco, né? Roupa suja, né? Não, roupa suja. A roupa suja ficou ali no corte ali. O pessoal aqui... Não, gente, agradecer vocês, acho que é muito valioso ter a experiência de vocês por conta do conhecimento de logística que vocês têm, por conta da comunicação que vocês têm com os nossos clientes, né? E comunicando com os nossos clientes, com o mercado de logística como um todo. Eu acho que são informações muito, muito valiosas para o nosso público. E querem deixar a mensagem final? Eu não sei se... LinkedIn, contatos aí com o pessoal, os coordenadores de implantação dessa empresa maravilhosa, por favor. Cara, eu não lembro qual que é meu Instagram. Então, produção, se puder ajudar aí, @Iagoli, acho que é, não sei. A gente coloca na... Mas procura no LinkedIn lá, coordenador de implantação da Linkus, que você vai achar Bota lá essas duas coisas aqui, coordenador de implantação, Iago, vocês vão encontrar. Estamos abertos aí para trocar informações, é sempre importante. Cara, eu acho que pra gente ter pra gente ter uma comunidade forte logística, acho que essa troca realmente é válida. Acho que a maior prova tá aqui, esse podcast, né? A gente trocar informação, trazer pessoas da área para conseguir contribuir com a comunidade e com a logística, né? Cara, só agradecer aí pelo convite de vocês. Obrigado mesmo. Sensacional o trabalho de vocês aí. Espero que seja bastante próximo esse podcast aí. A gente seja convidado para voltar. Não, você já... Semana que vem tem outro já. Semana que vem tem mais. Já tem mais, Gente, obrigado por toda a troca. É sempre válido isso. Então, até mesmo como o Iago falou, procurem a gente nas redes sociais. A gente sempre vai estar muito aberto para atender todas as demandas que precisarem e tudo Tirar mais. As dúvidas. Tirar as dúvidas. E esse mundo de logística abre um leque de oportunidades. Então, toda troca é sempre bem-vinda. É sempre bacana. E é isso, meninos. Obrigada. E a gente aguarda o próximo convite. Com certeza vai acontecer. Puxando um pouco o gancho do que o Iago falou, da Karina, o objetivo do nosso podcast é realmente trazer informação para o nosso público. Acho que o público de logística precisa de informação. O objetivo da Linkus e do podcast é transformar essa logística, né? Trazer os dados para os nossos clientes, para quem quer realmente resolver os seus problemas. Então é isso, cara. Conta com a gente está aqui. Acho que tu vai seguir agora falando do final. Exatamente, o meu final de praxe, né? Pessoal, a gente tem nossos canais de contato, né? Que é por e-mail, né? O cafécomlogistica@lincros.com, que contribui com o que tu comentou, né, Diogo? Deixa sua pauta, quer participar, sugestão de convidado. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente quer ser aí um porta-voz dessa comunidade de logística que precisa desses contatos, né? Exatamente. Então... Sugiram, nos sigam nas redes sociais, a gente tá aí em todas elas, né? No YouTube, no Instagram, agora no TikTok aí, ó, pessoal, aguardem dancinhas do Diogo, né? Esse aí é um astro, hein? É um astro. já vi aí nos... Esse gosta, né? Nos bastidores. Se preparem. Então, gente, muito obrigado por mais esse episódio do Café com Logística e ficamos até a próxima. Valeu!